Muito boa noite a todos vocês, amigos que acompanham a Connect TV, espalhados por todo o Brasil e também em Portugal, e por todas as plataformas digitais e também as nossas operadoras parceiras. Estamos começando mais um Política em Foco e hoje temos o prazer de receber aqui nos nossos novos estúdios em Alphaville o candidato da UP, Leonardo Péricles, candidato à presidência da República. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado. Vou pedir para você falar mais pertinho do... Aí. Obrigado, Eudes. Queria saudar, o convite de vocês aqui para essa entrevista e saudar todos e todas que estão também aqui nos assistindo. Leonardo, eu queria que você começasse. Leonardo, Léo Péricles, é assim que é o nome oficial de campanha. Léo, queria que você começasse falando um pouco, porque muita gente, inclusive do meio político, ficou surpreso com as candidaturas que surgiram de um partido que a maior parte da população não conhece. Inclusive, no próprio meio político, eu tive essa noção, conversando com políticos. Vocês viram que tem um candidato? Conversando com as pessoas. Não sabia. Conta um pouco dessa trajetória, do surgimento do partido e dessa coragem de, já na sua primeira eleição, lançar candidato à presidência da República, ao governo do Estado. Fala um pouquinho desse início dessa trajetória política. Olha, primeiro, nós somos o mais novo partido que existe no Brasil, apesar de uma legislação muito antidemocrática de 2015, que a gente conhece como cláusula de barreira, aquela que proibiu o tempo de TV, rádio, dos partidos que não têm representação no Congresso Nacional, e também, infelizmente, afetou a gente. Nosso registro é de 10 de dezembro de 2019, então nós já nascemos com esse direito negado e também sem ter direito ao fundo partidário. O nosso partido ele surge não do racha de nenhum outro partido, ele surge a partir de movimentos populares e sociais que já existiam, que não se sentiam representados pelos atuais partidos. E um ponto de virada na nossa história foi ali aquelas jornadas de junho de 2013, aquelas grandes manifestações que as pessoas devem se lembrar, que tiveram um papel muito importante no Brasil, e ao contrário do que alguns dizem, que aquilo foi um golpe da direita, aquele foi um momento muito importante para o povo brasileiro, um levante de todas as classes sociais, e onde as classes populares estavam ali com as suas reivindicações, inclusive lembrando que era necessário fazer grandes investimentos nas áreas sociais e não na Copa. E dali a gente chegou à conclusão que era necessário criar outro partido, que havia um esgotamento dos atuais. E aí, mais precisamente, de 2014 para frente, a gente toma a decisão pelo nome. Eu tenho a honra, inclusive, de ser o presidente nacional da UP desde o início. E de 2016 a 2018, nós fomos às ruas, praças, vilas, favelas. A gente é um partido de esquerda e uma das críticas que nós fazemos é que boa parte largou esse tipo de trabalho, que é o chamado trabalho de base, que é você ir onde as pessoas estão, na porta de empresa, que a gente acha extremamente atual, de fábrica, ir para dentro dos ônibus, ir para as praças, fazer o que a gente chama de agitação, que é divulgar as nossas ideias, denunciar os problemas que o nosso país passa, convocar as pessoas, inclusive, a se filiar e se organizar no partido. E, dessa forma, a gente conseguiu o apoio de mais de 1.200.000 pessoas. E eu disse, se você me permite, uma questão importante disso que eu estou falando aqui, também quem está nos assistindo, entender a dimensão que foi criar esse partido, que até o atual presidente da República ele tentou, e deu com burros na água. Sim, eu ia falar exatamente isso. É impressionante porque a gente não viu nada na imprensa sobre a criação do partido. Eu, particularmente, e na grande mídia eu tenho certeza absoluta que vocês, se foram citados, uma coisa aqui e outra ali, e vocês conseguiram ultrapassar todas as dificuldades que existem para se criar um novo partido, coisa que o presidente, dentro do seu próprio cargo, não conseguiu. Então demonstra, no mínimo, muita organização que é necessária para a criação de um partido. E eu quero aproveitar, dentro do que você falou nesse seu preâmbulo aí, é um partido de esquerda que não se sentia representado
ou que sentiu que não tinha mais uma conexão direta, as pessoas que fundaram esse novo partido, com os partidos de esquerda que estão aí. O que aconteceu? Porque existem hoje, se a gente analisar, muito mais partidos de esquerda do que propriamente de centro e mais ainda do que declaradamente de direita. Mesmo com um espectro tão amplo de partidos de esquerda, o que aconteceu que vocês sentiram nessa necessidade? Onde é que esses partidos, se não falharam, se a palavra não é falharam, o que eles não cumpriam de expectativa para os criadores da UP? Olha, eu não sei muito bem os critérios, né, que você usou assim, para dizer que há mais partidos de esquerda do que de direita. Porque se a gente for olhar esse tal de centrão, por exemplo, né? Que se declaram. Você falou, qual foi o meu critério? Eu estou respondendo. Que se declaram de esquerda, se declaram, de direita, não. O que a gente aprende na política, né, da boa política, é que a gente não pode julgar as pessoas, os partidos, pelos que eles dizem de si, mas pelos fatos concretos, pela ação concreta que eles têm. Então, se você for olhar esse tal de centrão, eles não têm nada de centro, são partidos de direita pelas posições que eles têm permanentes. Por exemplo, eles votaram a favor da reforma trabalhista, que é um dos maiores desastres do ponto de vista dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Se você for pensar como um grande empresário, foi uma maravilha fazer a reforma da trabalhista. E depois a da Previdência. E o resultado foi desemprego, né? Eles diziam que fazer a reforma trabalhista era o caminho para gerar emprego. Tira direito para gerar emprego. E eu estou dando esse exemplo porque praticamente a maioria dos partidos no Congresso Nacional, a postura deles é tirar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, do povo explorado e oprimido do país de forma permanente, né? Eu quero acrescentar aqui até a questão da imprensa, né? Que você vê esses bolsonaristas, esse Bolsonaro, esses fascistas de hoje, falando até que a imprensa é de esquerda, né? Você quer julgar essa grande imprensa para mostrar que ela não é de esquerda, é só ver a posição dela sobre a reforma da Previdência, sobre o teto de gastos. Aí todos, assim, é quase unânime, inclusive até partidos que se dizem de esquerda concordam, né, com esse tipo de política neoliberal, que na prática é uma política de retirada de direitos. E qual que é a questão fundamental? A maioria desses partidos são neoliberais e o neoliberalismo ele tem um defeito, ele não dá certo em lugar nenhum. É só olhar a América Latina. Todo lugar que foi implementado de forma mais radical o neoliberalismo, ou seja, privatizações, o tal do Estado mínimo, que é uma das maiores baboseiras que eu já ouvi, porque esses neoliberais, o que eles fazem? E esses partidos, que até vários não se dizem de direita, mas o que eles defendem? O Estado mínimo, mas é o Estado mínimo para o povão. Eles querem que o povão não tenha SUS, não tenha educação pública, né? Agora, para eles é Estado máximo, é só ver a quantidade de recursos que as grandes empresas ganham do Estado. Eles, inclusive, é que mamam nas tetas. Você pega o próprio agronegócio, a quantidade de recursos que o agronegócio recebe do Estado, é muito fácil falar que é tech e que é pop. Então, nós fizemos um trabalho de construção de um real partido de esquerda. O que é esse tipo de partido? É um partido que tem como centro da sua ação combater também o inimigo. Isso é fundamental. Nesses últimos anos começou os muito ricos desse Brasil. Okay. O que a gente chama de burguesia. Os donos dos meios de produção das terras, das fábricas, dos bancos, das usinas. Esses são os que mandam e desmandam. Inclusive, os partidos de direita, para as pessoas entenderem, eles são os partidos que estão ligados a esses setores. Ah, mas vai ter uns que se diz de esquerda, mas estão ligando com esses setores. Então, eles estão deixando de ser de esquerda. E nós não achamos que é qualquer coisa a palavra esquerda e direita. Essa palavra tem um significado histórico e nós precisamos resgatá-lo e ter coerência para isso. Porque o que vai caracterizar a esquerda? A posição intransigente ao lado dos explorados e oprimidos. Você está falando... Em todos os sentidos. Nessa tua fala, você está deixando muito eloquente a tua posição relacionada vamos dizer, a causas direcionadas a direitos, a mecânica do Estado. E a esquerda não tem feito isso ultimamente. Ela abandonou um pouco este diálogo, este questionamento, que é democrático, saudável e natural,
e tem se apegado muito às pautas muito mais comportamentais. A esquerda recente, isso no mundo inteiro, ela está se apegando muito mais nessas pautas e esquecendo este debate. Eu não vou... a gente vai falar daqui a pouquinho desses posicionamentos, mas você acha que falta um pouco disso? Um pouco mais de voltar a essa origem do que é a esquerda, de defender o trabalhador, ou de, pelo menos, fazer o diálogo em prol do trabalhador, em contraponto ao, vamos dizer, ao empresário, ao grande produtor? Olha, eu acho que sim, porque, principalmente se você pegar um país como o Brasil, todas as grandes... Assim, o grande projeto histórico da esquerda nunca foi realizado no Brasil. Vamos dar o exemplo das grandes reformas estruturais, da reforma agrária, da reforma urbana, inclusive que estão previstos na Constituição, da auditoria, suspensão e auditoria da dívida pública, né? E são medidas que, se elas não forem realizadas, o Brasil nunca sai da dependência que ele se encontra. Nós estamos falando, inclusive, o único projeto que pode garantir uma real independência para o Brasil, porque essa lá de 1822 ela foi uma farsa, né? Porque a maioria da população nunca gozou dessa independência. Ela não foi independência para o povo negro, até porque, quando ela aconteceu, nós ainda continuamos submetidos à escravidão até 1888. Né? Então, vejam que não era um projeto para a imensa maioria da população, nunca foi para os povos indígenas, nunca foi para os trabalhadores e trabalhadoras essa independência. Então, nós estamos falando de um projeto que faça o nosso país ser independente da Europa e que dê as cartas do jogo, independente dos Estados Unidos, independente da China. Nós estamos falando aqui de um projeto de voltar o nosso país para o seu próprio povo. Mas dá. A pergunta é assim, eu entendo o sentimento e até a filosofia por trás disso, eu entendo. Mas aí eu levo para a prática e eu não consigo enxergar uma real maneira da gente ter esta tal independência da Europa ou dos Estados Unidos ou do mundo árabe ou do Oriente, lá, China e tal. Por quê? Porque o tal do mundo globalizado não permite mais. Tanto que hoje você pode falar, por exemplo, que a Europa é independente. A Europa é independente? Hoje, boa parte dela não. Com a guerra da Ucrânia, nós estamos vendo isso. A guerra da Ucrânia só está esfregando na nossa cara do mundo, fala, ó, para com essa conversa de que vocês são independentes, porque se o Putin desligar o gás lá, acabou, né? Complicou. Ou se a gente falar de outra dependência que é mundial hoje, da produção da China. Todo mundo fala, todo mundo reclama, tá? Se a China parar de comprar alguma coisa de algum país ou para de fornecer algum tipo de produto industrializado, ele quebra o país antes mesmo dessa independência chegar. Então, como é que você faz para explicar para o público, para mim, para os seus eleitores e contrapor os seus adversários políticos de uma coisa que me parece, eu estou te questionando, que me parece legal, mas utópico? Como é que sai da utopia e vai para a prática? Como é que o Brasil se tornaria realmente independente? Olha, vou te dar alguns exemplos das riquezas que nós temos, mas o principal é o seguinte: nós somos um país autossuficiente na produção de petróleo. Os outros países precisam de nós, mais do que nós deles. Então, já vou começar por aí, porque é uma matriz energética muito importante. No caso do minério, eu sou de um estado que é de excelência, né? Está no nome dele, né? Essa história. Inclusive, todo o saque que a Europa, enfim, promoveu, né? Levando riquezas nossas. Então, essas riquezas estão aqui no Brasil. Inclusive, várias delas, muitos países dependem para que essa alta tecnologia possa existir, como, por exemplo, o nióbio. Né? Então, vejamos que nós temos... Você concorda com o Bolsonaro, então? Para tudo, faz um corte para a internet agora. Não, de forma alguma. Você está defendendo o nióbio, estou brincando com você. Eu sei mas é uma riqueza. Não, mas eu entendi. Estou fazendo uma provocação de brincadeira sim, aqui. E o minério de ferro, né? Que nós temos, a importância que ele tem, inclusive. Sim. Então, nós estamos falando, e também de um país
que continentalmente ele tem muito sol, ele tem muita água, que também é uma riqueza estratégica em nível mundial. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um projeto, vou te dar um exemplo, a reforma agrária. Me apresente qualquer país do mundo que se tornou potência que não fez reforma agrária, só um. Não existe. Não existe, inclusive esses que nos atacam porque dizem a reforma agrária é coisa de comunista. Realmente é, porque nós temos coragem de levar essa bandeira até o fim. Agora, os Estados Unidos, que são a potência que se tornou, só se tornou porque o norte progressista de pequenos produtores venceu o sul, numa guerra civil. Sim. Porque se o sul latifundiário tivesse vencido lá, não era possível os Estados Unidos ter se tornado a potência que foi. Então, eu estou falando de uma medida. Que medida é essa? Por exemplo, de dividir o latifúndio no país, acabar com o latifúndio, com a pequena produção, voltar a nossa produção para o nosso mercado interno. Como? Você fortalecendo a agricultura familiar. Você fazer um processo que, em vez do principal da agricultura ser exportar, seja alimentar o seu próprio povo. Isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um projeto que, ao fazer isso, você movimenta toda uma economia. Eu estou falando de reindustrializar o Brasil. Me apresente um país que se tornou independente dependendo da indústria dos demais. Porque o que eu estou falando não é de não ter relação com os demais, é ter uma relação soberana, porque vai ser impossível. É impossível isolar o Brasil. Um país com o tamanho de riqueza que tem, do tamanho estratégico que ele tem na América do Sul e na América Latina, com 200 milhões de consumidores. É impossível isolar o nosso país. Sim. E mais, estou dizendo que se a gente passar a ter uma postura soberana no mundo, os outros vão ter que ser forçados a negociar com a gente em condições melhores. Então, nós estamos falando aqui de assumir nossas riquezas e fazer com que elas beneficiem não o mercado internacional, mas beneficiem o nosso povo. Então, nós estamos falando de reestatizar todas as empresas que foram privatizadas nesses últimos anos no país, entregues, inclusive, a preço de banana, como foi a Vale, como foi as empresas de telecomunicações nesse país. Água. Vejamos, a energia elétrica é produzida... Antes de você entrar na água, já que você citou esses exemplos, mas me fala também, quero que você me cite um exemplo real que aconteça nesse momento, onde o país, por exemplo, tem o monopólio, o Estado tem o monopólio da comunicação, da telecomunicação, e a coisa esteja indo bem. Olha, eu quero dar o exemplo do seguinte. A China não vale, tá? O sistema de telecomunicações no Brasil foi feito pelos trabalhadores da antiga Telebrás. Sim. Foi tudo público. Aí depois, de repente, entregaram todo o sistema para a telefonia internacional, para a gente pagar uma das contas mais caras de energia, de telefone do mundo. Até aí eu concordo com você, vamos junto nessa. Mas eu quero que você, mais uma vez, vou reforçar a pergunta. Apresente um país do mundo onde as telecomunicações são estatais ou prioritariamente estatais e que a coisa esteja indo bem. Olha, aí que eu vou entrar numa outra coisa. Nós estamos falando de um projeto de país, de Brasil. Então, nós estamos falando de uma experiência que nós temos que viver aqui. Ok, entendi. Eu quero ressaltar isso. Okay. Eu quero ressaltar isso. Inclusive, claro que a gente se inspira muitas vezes em experiências importantes. Mas você citou os Estados Unidos agora como uma referência. Agora nós estamos falando de um projeto de país. Okay. Nós estamos falando de um projeto de voltar toda essa riqueza que o nosso país tem para o nosso próprio povo. Agora, eu quero retomar uma coisa que você falou em relação aos projetos da esquerda históricos, para você ver como que a gente tem que resgatar uma questão fundamental. Vários setores achavam que essa coisa de fascismo era coisa do passado. Veja o que está acontecendo hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Inclusive, nós consideramos que é um fenômeno da crise econômica e do próprio capitalismo, né? Dos setores da grande burguesia. E veja que aqui a expressão também dos muito ricos, haja visto o tanto de grandes empresários que estão tramando junto e admitem e tramam, se organizam para dar um golpe no Brasil, né? Caso o resultado das eleições não seja a vitória do candidato deles, que é o Bolsonaro. Então, nós estamos falando que esse projeto histórico nunca poderia ter sido abandonado, porque uma questão fundamental é a situação que nós estamos vivendo hoje. Esse alto comando das Forças Armadas, que nunca houve revisão nenhuma
da ação deles. Então, dentro dessas reformas estruturais que nós defendemos a punição dos torturadores, é a chamada justiça de transição dos torturadores e assassinos, da época da ditadura aos dias atuais. Você pode me falar, mas, Léo, isso não é revanchismo? Aí eu quero dizer, o único país das Américas que teve ditadura e não puniu nenhum agente que praticou esses crimes de tortura, inclusive até de crianças, como foi aqui no Brasil, de ocultação de cadáver, de assassinatos, de extremas violências. O único que não puniu esses torturadores, esses fascistas, foi o Brasil. Resultado, olha o presidente da República. Resultado, olha a presença das Forças Armadas é maior do que da época da ditadura nesse governo. E nós estamos falando isso porque o nosso país é signatário de tratados internacionais que condenam a tortura. E como é que você tem um presidente da República que faz apologia à tortura? E aí entra uma questão fundamental da esquerda. As eleições são fundamentais. Mas lembrar, a nossa história é recheada de golpes, golpes institucionais, golpes militares. Então, o que nós, da Unidade Popular, estamos entendendo para essa conjuntura, além das eleições? Inclusive, o que garantirá as eleições de acontecer? O povo e as ruas. Dia 7 de setembro, essa quadrilha que hoje tomou o poder no Brasil, esses alto comando das Forças Armadas que estão enriquecendo, esses generais estão ficando ricos com dinheiro público. Esses generais, esses grandes empresários que estão tramando golpe, esse centrão, que é uma expressão direta desse grande empresariado, esse Bolsonaro, estão tramando dar um golpe no dia 7 de setembro. O que nós estamos entendendo? Nós temos que convocar o nosso povo a ir para a rua aos milhões. Inclusive, falar para todos e todas que estão nos assistindo que nós não podemos admitir uma nova ditadura. Lembrar que em 64, a ditadura até no primeiro momento teve apoio popular. Depois, quando veio as denúncias de tortura, inclusive até de crianças, perdeu completamente esse apoio. E a ditadura foi um desastre. Essa dependência que a gente estava falando aqui, a ditadura aumentou a dependência do nosso país, aumentou a situação, a crise social do nosso país, ela aumentou enormemente no período da ditadura. Então, nós estamos falando o seguinte, o que nós defendemos é ampliar a democracia. A nossa democracia, nós reconhecemos, ela é limitada. Ainda há tortura, inclusive de jovens negros em periferias. O nosso povo negro, nós sofremos ainda um quase estado de exceção, com a polícia entrando, chutando a porta do barraco das pessoas e entrando. Como eu sou morador de periferia, eu vejo isso no dia a dia, né? Agora, a questão é, nós não podemos concordar de um golpe nesse país. Nós temos que trabalhar, inclusive, para ampliar a democracia. O problema não é a urna eletrônica, o problema é que ainda tem compra de voto, porque é totalmente desproporcional o financiamento que os partidos têm. Então, nós temos que acabar com esse tipo de coisa e fazer eleições realmente democráticas. Eu saúdo vocês aqui, porque convidam os candidatos, por exemplo, para debates, para o diálogo concreto aqui, numa entrevista como essa, mas isso não acontece na maior parte dos meios de comunicação e nem são obrigados, uma vez que são concessões públicas, a boa parte deles, e deviam ser obrigados a garantir espaço para que a gente pudesse debater ideias. E eu, com toda a humildade, digo que essas propostas que a Unidade Popular está apresentando é que nenhum partido defende, sabe? E são elas a única possibilidade do nosso país ser livre. Vou aproveitar aqui, então, dia 22 de setembro, nós faremos um debate presencial. Convidamos todos os candidatos, inclusive já convidamos. Podemos confirmar a sua presença já, olhando lá? Estarei presente. Pronto, está confirmado aqui mais um dos candidatos que nós estamos convidando. E com todo respeito à grande mídia, humildemente, aprendam a ser mais democráticos. Acho que o espaço tem que ser dado a todos de forma igualitária. É o mínimo que vocês, grandes, gigantes da comunicação, deveriam fazer em prol da democracia. É o mínimo. Mas vamos lá. Eu ouvi o que você falou aqui, eu vou te apertando e é esse o papo. Fique à vontade. Você falou a respeito do período da ditadura, das torturas, tal, e evidentemente que ninguém pode compactuar com isso. Mas a pergunta que eu te faço você falou que não foram punidos os torturadores. Mas, de alguma maneira, em algum momento, vamos dizer, o outro lado, tem o lado de quem estava no governo, e o outro lado também cometeu crimes, também cometeu assassinatos, e foi dada a anistia. Tá?
Mas eu não quero nem falar do caso do Brasil. Eu vou falar, por exemplo, Cesare Battisti, que ele foi preso na Itália por conta de luta armada. Ele matou pessoas, tal, foi condenado. Tal. Você acha que é perdoável algum tipo de agressão em prol de qualquer tipo de causa, agressão ou morte? Olha, meu querido, eu discordo de você nessa parte, Sim. porque é o seguinte, tem uma frase maravilhosa do Malcolm X, que foi um negro norte-americano, revolucionário, lutador social, que ele diz: nunca confunda a violência do opressor com a reação do oprimido. Tudo que aconteceu aqui no Brasil, eu quero fazer esse recorte, né? Que é uma eleição aqui para a presidência da República, então, fazer esse recorte. Tudo que aconteceu aqui no Brasil por parte da oposição à ditadura, né, dos revolucionários, dos lutadores sociais, dos democratas, foi no sentido de reestabelecer minimamente uma democracia que foi tirada, né, foi roubada do povo através de um golpe extremamente violento. Então, inclusive a anistia, se você pegar todas as experiências históricas de ditaduras fascistas, porque nós temos que dar o nome. Isso que aconteceu no Brasil foi uma ditadura fascista que não fica devendo nada de Mussolini na Itália, de Hitler na Alemanha. E esse estado de exceção que eles implementaram aqui foi um estado terrorista, né? Eu disse aqui, fiz referência que eles torturaram crianças. Esse brilhante Ustra que esse fascista desse Bolsonaro gosta de ficar elogiando, ele torturou criança. Esse Curió, que morreu agora com 87 anos, se ele morasse na Argentina, no Chile, ele tinha morrido na cadeia, que é o lugar desses caras, pelo tamanho de crimes. Ele, por exemplo, foi responsável pela eliminação dos guerrilheiros da guerrilha do Araguaia, sabe? E todos esses revolucionários e revolucionárias dedicaram sua vida para que a gente tenha um tipo de sociedade muito mais democrática, inclusive, do que essa que nós estamos vivendo hoje. Agora, eu só tenho o direito de ter montado, junto com os meus companheiros e companheiras, montado um partido e estar aqui conversando com você, graças à luta desses que dedicaram suas vidas, inclusive, para que exista essa TV sua, porque numa ditadura, pouco provável que você conseguiria. Seja ela qual for, a ditadura não, Exato. não gosta então, muito de eu acho que é liberdade. incomparável. Inclusive, o erro que eu acho histórico que a gente, enquanto governo, vencendo as eleições, uma das políticas que nós defendemos é revisar a lei da anistia, porque ela foi totalmente inconstitucional. Isso não existe em lugar nenhum no mundo, se anistiar o torturado e o torturador junto. Isso não existe, isso foi um golpe institucional que aconteceu. Infelizmente, claro, nós tivemos muitas vitórias no final da ditadura. A própria Constituição de 88 é uma vitória. Agora, tem ainda, inclusive, artigos da própria Constituição, né? A própria lei da anistia, a própria lei que rege as polícias militares no Brasil, que é de 69. Né? Tem muito entulho da ditadura ainda na nossa legislação atual, que é fundamental a gente romper com isso historicamente. Por isso que eu defendi aqui uma justiça de transição. E para te dar um exemplo também, vamos lá, você citou a Europa, vamos lá na Europa, então. Pensar o final da Segunda Guerra Mundial, a derrota do nazifascismo, aí passou, né, foi derrotado o nazifascismo, alguém chegasse e falasse: olha, esse negócio de julgamento de Nuremberg, não precisa disso, gente. Parou, né? Acabou a guerra. Deixa os nazis. Não, teve crime? Teve, mas deixa para lá. Vamos, bola para frente. É vida que segue. Imagina uma coisa dessa. Imagina, fala isso para um alemão, sabe? Para o povo alemão, que aquilo ali foi um absurdo ser feito. Pois é, no Brasil foi isso que aconteceu. Mas com exceção ao nazismo, que aconteceu essa, vamos dizer, essa continuidade de se fazer justiça, de se condenar quem cometeu os crimes, com exceção do nazismo e um pouco do regime de Mussolini ali e tal, essa anistia generalizada dos casos relacionados, vamos dizer, mais a governos autoritários, meio que foi padrão no mundo, com exceção do nazismo. Ou eu estou enganado? Por exemplo, aqui no Chile, não foi feito uma vista grossa para a ditadura de Pinochet, por exemplo? Não. Foram presos? Não. Estão presos? Depois, inclusive, você deu o exemplo do Chile, eu quero dar o exemplo do Chile, da Argentina. Sim. Né? Os generais foram a julgamento. Estão presos? Estão, inclusive, não só, vários deles morreram na cadeia.
pelos crimes que cometeram, né? Então, o que eu estou falando aqui é de uma impunidade, porque esses setores da direita adoram falar disso. Então, eu quero falar da real impunidade. A impunidade do passado, ou seja, nenhum agente desse, a partir de generais, nenhum ser punido, o que ela gerou? Hoje, a impunidade no presente. Hoje, a polícia militar faz ações, mata jovens negros em periferia e não dá nada. Fica por isso mesmo, sabe? E não é, e eu aqui não estou condenando o soldado, o cabo, o sargento, porque eles são obrigados a estar, a militarização obriga eles a entrar nesse sistema. E por que tem tanta depressão, suicídio dentro das polícias militares? Porque é a polícia que mais mata e que mais morre. E esses agentes que vão lá fazer isso, eles sabem que eles não estão resolvendo o problema de segurança pública. Eu vou te cutucar nesse assunto, então. Vamos lá. Segurança pública é um dos temas principais de qualquer candidatura, seja ela a presidência da República, Senado, governo do Estado, deputados. Por quê? Porque a gente vai para a rua e a criminalidade está aí, a gente, né, o pai de família sai e não sabe se volta. Essas frases de efeito que a gente usa refletem um pouco da realidade do dia a dia do trabalhador. E nós não estamos aqui falando do burguês, ou do rico, ou do homem branco, nós estamos falando de todo mundo, do trabalhador que mora na favela, que é negro, que sai da sua casa e que toma um tiro porque não entregou o celular. Como é que faz para combater? E eu sei que o caminho inicial, e eu vou já cortar que você vá por esse caminho, você vai falar justiça social, tal. Isso é a longo prazo. Você não consegue fazer justiça social do dia para a noite. É impossível. Isso demora. Por melhor intencionado que um governo seu, por exemplo, você ganha a presidência da República, por melhor intenções, por mais práticas ágeis que você tenha, demora algum tempo para você mudar culturas. A cultura do crime, a cultura da marginalidade, trazer o jovem para perto. Neste meio tempo, o que você acha que tem que ser feito? Eu acho que é um conjunto de medidas. Você não, assim, olha, um problema tão complexo como segurança pública, você não pode olhar só para a segurança pública. Então, se me permite, o que você falou, ó, vamos tirar isso aí, eu quero voltar para isso. Vai lá, vamos lá. Porque é o seguinte... É justo, é democrático, igual a Connect TV. Direitos sociais, eles são centrais. Inclusive, eu acho que é um absurdo dizer a esquerda, e tem setor até de esquerda que fica na defensiva, a esquerda não tem proposta para a segurança pública. Nós temos. Olha, eu comecei aqui fazendo referência à auditoria da dívida pública. Por que isso tem a ver com segurança pública? É você pegar recurso, metade do orçamento de um país rico como o Brasil, porque é um país rico que submete seu povo à pobreza. 4,7 trilhões de reais. 2 trilhões vai para pagar juro, amortização e refinanciamento de uma dívida que já foi paga várias vezes por vários especialistas que dizem isso. Se você pega essa quantidade de recursos, só de juro que foi pago ano passado, é 3 vezes o orçamento da saúde. É 3 vezes o orçamento da educação. Se você pega essa quantidade de recursos e investe massivamente em saúde, nossa proposta é 4 pilares: saúde, educação, saneamento e moradia. Se você faz isso, eu discordo desse negócio que é muito tempo para resolver. O que nós vamos ter que fazer? Vou pegar o exemplo da escola pública. A escola pública tem que ser ótima. Ela tem que ser maravilhosa. Por que não é? Ela tem que ter amplo... Porque não tem investimento. Sabe por quê? Porque tem dinheiro? Um tal... Não é só, não. É concepção também. Mas tem 2 questões importantes. A da concepção eu quero falar, mas principalmente do dinheiro. O teto de gastos. O que ele fez? Ele congelou investimento em saúde e educação por 20 anos. Isso é contra o nosso povo. Se você rompe, primeiro, não tem que ter teto de gasto num país rico como esse. Você investe massivamente, nossas escolas, elas só não são piores porque os profissionais de saúde e de educação seguram a onda. São ótimos profissionais em grande maioria desse país. Agora, precisa de estrutura. E eu vou te dizer mais uma coisa, democracia, porque os conselhos de educação municipal, estadual e federal apontam todo ano. Nós entendemos, são conselhos democráticos, eleitos na base. Sim. E aí eles apontam a solução, precisa disso, precisa de tanto. Esse é o caminho. O caminho é esse, tem que melhorar. Por exemplo, era para a educação nesse ano, está chegando a 9% do PIB, que é o que está previsto no Plano Nacional de Educação. Ela não chegou nem a 7%.
sabe? E com o teto de gasto, ela volta para trás. Então, isso não pode acontecer num país. Mas Aí, para chegar na segurança Pois não. pública, como você falou, então, vou dar um exemplo. O método Paulo Freire, de educação, principalmente de alfabetização de jovens e adultos. Esse negócio, demora muito. Estudando Paulo Freire, eu vi que tem coisa que não demora muito, não. Em 2 meses é possível alfabetizar uma pessoa que não sabe ler e escrever. É um método, inclusive, estudado no mundo inteiro. Se a gente implementa um negócio sério desse em 6 meses, no máximo em 1 ano, os 15 milhões de analfabetos que tem no Brasil não terá mais, são um problema de concepção. Sabe? E eu estou falando aqui de investimento assim, eu estou falando de criar emprego. Mas deixa eu concordar com você, até eu gosto de concordar para poder discordar de uma outra parte. O que você falou, por exemplo, é o método Paulo Freire, por exemplo, para alfabetização de adultos. O cara que é adulto, não foi alfabetizado, eu acho que ele é genial. Ponto. Como base da educação... Nunca foi implementado no Brasil mas como séria. base da educação de formação, a minha opinião, eu já discordo um pouco. Já acho que não é o melhor método. Existem outros métodos que cobram um desempenho que é favorável para o futuro. O caminho é outro. Não vamos entrar muito nesse mérito, só para dizer que eu concordo parcialmente com você. Mas quando você falou de educação, e aí vou te deixar voltar na segurança, você falou, por exemplo, assim, precisa de mais investimento. A gente sabe da realidade do dia a dia de cidades de médio porte para cima, cidades pobres, cidades que têm dificuldade de ter a sua própria arrecadação, cidades mais do interior, eu sei que às vezes falta, o cobertor é curto. Mas cidades de médio porte para cima, sobra dinheiro na educação. O que eu quero dizer com sobra? É suficiente para manter tudo e, muitas vezes, se inventa projetos diferenciados tal, que você fala, não, peraí, dinheiro não é o problema. Tem dinheiro ali. Com exceção de um ponto que eu acho que, de maneira geral, o professor é mal remunerado. O professor ganha pouco. Mesmo quando ganha muito, eu acho que tinha que ganhar mais. Com essa exceção. Então, eu estou falando mais uma vez aqui. Será que o problema é só dinheiro? Eu sei que você citou, tem a parte da concepção da educação. Estou te falando isso porque os orçamentos de educação costumam ser o maior orçamento de cada uma das cidades, dos governos de Estado, a fatia maior que tem ali. E, na ponta, mesmo com esses orçamentos gigantescos, não reflete no ensino melhor. Porque daí vai lá no ranking do PISA e todos esses medidores, o Brasil está sempre sofrendo, sempre lá embaixo. Por quê? Se tem dinheiro e mesmo as grandes cidades não conseguem desenvolver tanto assim. Aí eu não sei se você está falando mesmo do Brasil, porque ter dinheiro, olha, primeiro, não tem? A maior fatia do orçamento não é a educação, é a dívida pública. Não, isso eu concordo com você. Quem ganha muito, e assim, como é que a gente pode parar para pensar num projeto de país que banco ganha muito mais do que educação? Isso está errado, isso sabe? Eu concordo. Isso é um ponto de partida totalmente errado. Segunda questão, as escolas estão com muito dinheiro. Olha, é só ver a realidade do Brasil. Eu vou dar um exemplo. Eu falei as escolas, eu falei a educação. Tá bom, porque os professores de Teresina, por exemplo, eles estão em greve há mais de 3 meses. Né? Reivindicando o piso nacional. Esse problema aconteceu em Minas, esse problema aconteceu em São Paulo, esse problema aconteceu em várias partes do Brasil. Então, você falou da remuneração, mas eu estou reforçando que sem uma remuneração justa para o professor também, a gente não vai melhorar. Outra coisa de concepção, a reforma do ensino médio. É um absurdo, tem que ser revogada, porque ela quer formar gente só para apertar parafuso. E nós não podemos fazer isso. Outra coisa, a estrutura das escolas. O que a gente vê dos números, dos estudos que são feitos no nosso país, boa parte das escolas não tem nem acesso a saneamento básico. Essa é uma realidade estrutural, né, da estrutura das escolas no país, principalmente se você for para os interiores desse Brasil, para as periferias. Né? E nós estamos falando de uma estrutura de educação que podia ter... Vou dar um padrão, então, muito importante. As escolas técnicas federais. Aquele padrão de um IFE, de um Cefet, ele devia ser um padrão de qualquer escola numa periferia do Brasil. Sabe? É possível. Eu estou, inclusive, exaltando a educação pública. Tem alguns setores que têm excelência na educação. Está lá.
Tem esse exemplo, porque ele não pode ser para toda a população. Aí ele que pode, tá. O problema não é falta deve. de dinheiro, é gestão. Não, não é só por gestão, porque aí eu vou entrar numa outra coisa, o projeto em curso, porque o projeto em curso está destruindo, inclusive, os IFES, está destruindo a educação superior, não só em investimento, mas tentando também na concepção, na intervenção nessas universidades e nessas escolas. Então, nós estamos falando aqui de um projeto de amplo investimento e de colocar as pessoas que vivem a educação para tomar decisão. Porque eu acho que o problema central é esse. Quem vive o problema tem que participar da solução. Ou seja, as decisões de um conselho de educação a nível municipal, estadual, federal têm que ser respeitadas. Tem que ser lei, tem que ser máxima. Elas têm que ser colocadas em prática, né? Então, essas são medidas que a gente considera fundamental. Agora, voltando à segurança pública, porque eu fiz referência disso, eu fiz referência a emprego, a escola funcionar bem, a emprego, porque você tem as frentes emergenciais de trabalho que podem ser feitas para resolver o saneamento básico no Brasil e a moradia. Chamar as pessoas dos bairros que estão desempregados a resolver seu próprio problema. São medidas concretas que não demoram anos, demoram meses para serem implementadas no Brasil. Só isso você gera milhões de empregos. E nós estamos falando disso ao lado de outra política fundamental. Em vez da polícia ser militarizada do jeito que é, porque até a ONU já recomendou ao governo brasileiro extinguir as polícias, porque, principalmente as militares, que elas se assemelham mais a grupo de extermínio do que órgãos de segurança pública. O que nós defendemos? Uma polícia comunitária no lugar. Que ela tenha como central resolver os problemas sociais e os conflitos que estão em vez de repressão. Porque você falou também dessa característica e dessa violência toda na sociedade. E o que nós vemos? O aumento do aparato militar das polícias desde o final da ditadura. Todos os governos, todos os presidentes da República, com exceção da gente que vai para o segundo turno e vai virar esse jogo aqui no Brasil, defenderam isso. E qual foi o resultado? Diminuiu a violência? Quem está aqui nos assistindo, esse aumento de repressão, os policiais, inclusive... Não, mas peraí, você fez uma pergunta para o público não pode responder, respondo eu. A gente tinha há alguns anos... Não sei se o público manda alguma coisa, né? Mas não, o público pode participar. Infelizmente o programa é gravado, não é ao vivo. Até seria bacana que fosse ao vivo para ter essa interatividade. Nem sempre é possível. Então a gente padronizou que essas entrevistas fossem sempre gravadas. Sim. Mas vamos lá. A gente tinha, em torno de 8 ou 10 anos, em torno de 60 mil homicídios no Brasil. Esse número hoje é um pouco mais de 40 mil. Caiu. Por quê? Eu não sei a resposta. Responde você. Por que caiu? Sim. Eu vi esses dados recentes de homicídio, é muito cedo para falar que reduziu. Você tem que olhar ao longo... Inclusive, os próprios órgãos de segurança pública falam isso. Você tem que olhar ao longo de alguns anos. Você não pode pegar os dados de um ano, aí no outro ano diminuiu. Então, quer dizer, até porque a gente estava sob uma pandemia, né? É importante lembrar que tinha menos pessoas circulando. Gente na rua, tá então, certo. Você tem que considerar, você tem que olhar ao longo de tempo. E ao longo de anos, o que a gente está vendo de uma década é aumento da violência, aumento dos homicídios e tal. Eu estou querendo refletindo sobre isso, porque toda a política foi montada em cima de repressão, né? E o que a gente vê a possibilidade de mudar isso? As pessoas têm direito social garantido. Com certeza isso diminui a violência. Sem dúvida. Né? E nós estamos falando aqui de um policial comunitário, por exemplo, que ele vai tratar conflito lá no início dele, antes dele virar o assassinato, né? Nós vamos tratar de políticas o seguinte... É que você está falando, esse conflito na origem lá, eu entendo. Por exemplo, a briga do bar, o marido e a esposa, o vizinho, até o patrão e o funcionário. Isso, ok. Essa polícia... eu acho importante, deveria acontecer. De alguma maneira, as guardas municipais ou fazem ou deveriam fazer essa função mais próxima ali da comunidade, do bairro e tal. Mas eu não estou falando dessa violência. Eu não estou falando desse homicídio, eu não estou falando desse assassinato. Eu estou falando mais uma vez, do pai de família, que independente da sua cor, da sua classe social ou da sua profissão, sai e toma um tiro na cara por causa... O exemplo do celular pode ser bobo, mas pode ser qualquer outra coisa, por causa do carrinho dele, que ele está pagando, às vezes, financiado em 80 vezes. Você sabe por que eu falei que Como esse problema... Como é que faz para reprimir este? Por que eu falei que esse problema é social? Não sei se você sabe que 60% das pessoas que estão encarceradas no Brasil foram crimes patrimoniais
não matou ninguém. Sim, né? sim. Roubou alguma coisa, inclusive boa parte, inclusive, para tentar algum jeito de sobreviver. Okay. Então, eu quero ligar isso com um problema social, concretamente. Sobre essa parte também que você está falando desse tipo de violência, tem outras medidas também que são fundamentais, porque se primeiro, a ausência do Estado, ela também é provocada. Ela é para gerar uma condição de abandono para a violência prevalecer. Nós temos que lembrar isso. Nossa juventude ser disputada mais por um mercado que acontece lá na periferia, alternativo, paralelo, do que pela escola. Por isso que eu falei aqui que você tem que ter medidas para poder atrair esses jovens, para poder ele estar estudando. Okay. Ele está trabalhando, ele está fazendo um curso técnico. Você ele dá está uma na opção para universidade. ele, hoje ele não tem opção. Não tem, okay. não tem. É importante ressaltar isso, que boa parte dessa turma não tem. Né? E é uma ausência provocada, porque se você olhar a estrutura da repressão, ela é muito bem feita. Da escola, não. Está errado isso. Eu estou dizendo de ótica, de para onde que os recursos têm que ir. E eles têm que ir para as áreas sociais. A solução no nosso país passa por isso e nunca foi feito. Porque as pessoas falam, sim, mas quando foi feito? Nunca. Isso nunca foi feito da forma como eu estou dizendo aqui, que é você pegar os recursos e massivamente investir em áreas sociais. Isso nunca foi feito. Precisa ser feito no Brasil. E a gente está falando também que essas políticas, elas são fundamentais para que a gente avance o nosso país, a consciência, inclusive, do nosso povo em relação a vários temas importantes de mudanças estruturais do próprio sistema capitalista, porque eu também sou um defensor da superação desse sistema. Porque a condição do nosso povo ter efetivamente seus direitos garantidos não pode se dar num sistema que só o central está voltado para o lucro. E não pela vida. Eu, antes de começar o programa, batendo papo com o Léo aqui, com a assessoria, eu brinquei, né? Falei dos podcasts, eu falei, poxa, não justifica, né? Acho muito difícil, com raríssimas exceções, que um programa tenha 5 horas de duração. O Léo justifica, a gente podia ficar aqui 5 horas. E eu acho muito bacana, Léo, primeiro e antes de mais nada, é o seguinte, com todas as nossas divergências, e eu falo nossas da sociedade, eu, pessoalmente, a Connect TV como empresa, luta todos os dias para que a gente tenha democracia, debate justo, franco, sincero e gentil. Né? Não precisa, para a gente discordar, a gente não precisa se agredir. E, mais uma vez, quando eu falo a gente, não é a gente, é as pessoas, né? São as pessoas, é a sociedade. Então, primeiro, te parabenizar por essa gentileza de fazer contrapontos e de aceitar os contrapontos, as provocações positivas e democráticas que foram feitas durante esse programa aqui, para que você exerça o teu direito de falar um pouco. Segundo, mais uma vez, a gente reforça a importância disso. As eleições estão aí, escolha o candidato que você quiser, tal, mas ouça todos, preste atenção o que cada um tem para falar. Infelizmente, a nossa grande mídia dá um péssimo exemplo de não ouvir todos os candidatos. Não importa a posição na pesquisa, não importa se é de partido que tem direito a fundo eleitoral ou não tem. Peraí, o Léo um dia acordou, teve o sonho e batalhou para ser candidato a presidente da República. Ou o grupo que ele representa resolveu que ele seria. Não importa. Está aqui o Léo Péricles, candidato à presidência da República, cheio de conteúdo, cheio de propostas, que infelizmente a grande mídia não deixa vazar muito, deixa, né? Fica meio escondido. Então, faça esse exercício democrático. Ouça todos os candidatos, assista tudo que eles têm para falar e aí sim escolha o seu. Para a gente entrar na linha final, até porque a sua assessoria falou que a gente tinha mais ou menos meia hora, eu acho que a gente já extrapolou. Errei, produção? Produção? Quanto tempo a gente já fez? Foi um pouco mais já, né? Os meninos estão em silêncio ali, porque eu acho que eles... 48. A gente já extrapolou bastante. Léo, para finalizar, o papo tá ótimo, é isso. Eu falei, eu queimei a língua, né? Dava para ficar 5 horas a gente debatendo. Você acabou de falar de capitalismo aqui, dá 1 hora sobre capitalismo, num bate-papo bacana. Independente de qualquer coisa, o ciclo eleitoral passa, mas as relações continuam. A Connect TV está aberta para que você,
independente do resultado da eleição, você e o seu partido sempre seja presença carimbada na Connect TV. Isso já está garantido. A última parte aqui do nosso bate-papo para a gente finalizar. Nós temos uma polarização absurda, alimentada pelos dois polos, alimentada pela grande mídia e que eu acho que atrapalha muito o processo democrático. Eu queria que você falasse um pouco, nessa parte final, desta polarização e do que você acredita ser possível de fazer no futuro para que a gente, num próximo processo eleitoral, não fique tão refém de discursos que, infelizmente, a gente não tem ouvido dos dois polos muito poucas propostas. A gente tem ouvido muitas agressões ou muitas defesas, né, dos seus legados, sejam eles quais forem. Mas muito pouco a gente está ouvindo. Peraí, o que você vai fazer na educação daqui para frente? Você falou um monte de coisa aqui. Você falou de propostas concretas, de filosofias, de visão, de horizontes que você persegue. A gente não está ouvindo muito isso desses dois polos. Fala um pouquinho da polarização e do que você acha que o Brasil e nós, cidadãos, podemos fazer para que no próximo ciclo eleitoral a gente não fique refém disso. Olha, nós temos, na verdade, a polarização central que está colocada hoje na sociedade, na minha humilde avaliação, é uma polarização entre a barbárie, né, uma ditadura, a violência do fascismo e a gente avançar e ampliar a democracia. Eu acho que essa é a polarização central. E, neste sentido, nós temos um lado, né, que é o lado do povo brasileiro, da classe trabalhadora, do povo explorado e oprimido desse país, e nós entendemos que nós temos que ocupar as ruas. Então, qual é o nosso papel, na nossa opinião, todos e todas que estão nos assistindo, ocupar as ruas. Dia 7 de setembro, nós temos que ir para a rua. Nós temos que ocupar as ruas organizadamente. Tem o Grito dos Excluídos, que é uma ação que as igrejas progressistas já convocam há 22 anos, essas manifestações. Inclusive, o tema é bastante pertinente, que é independência para quem já está contestando, né, essa independência que não atingiu a maioria, como eu disse aqui no início. Então, nós entendemos que nós temos que ocupar as ruas. Nós temos que cumprir o nosso papel para fazer, inclusive, que as eleições prevaleçam e aconteçam da forma mais democrática possível no Brasil, com todas as limitações que já tenho, mas que elas aconteçam. E nós precisamos mirar num projeto de médio prazo, e aí eu apresentei aqui um conjunto de medidas de base socialista, né? Esse programa que eu estou apresentando aqui, a base dele é socialista. Ela é uma base de enfrentamento com esse sistema. Para quê? Para garantir condições de que muita coisa não fique no mundo dos sonhos, que ela se torne realidade, e é possível num país rico como o nosso, ou seja, não ter nenhuma pessoa mais passando fome. Quem atua na política, inclusive quem diz que quer mudar essa política, tem que ter certeza que esse caminho é possível. Eu tenho certeza que num país rico como o nosso é possível não ter nenhuma pessoa passando fome, não ter mais nenhuma pessoa desempregada nesse Brasil, né? Um país que tenha a condição de todo mundo que queira estudar estar cursando, seja um curso técnico, seja um curso superior nesse país. Isso é possível se essa riqueza toda do Brasil servir ao nosso povo. Então, nós estamos falando aqui de um projeto, aquele de independência, de libertação do nosso povo, e nós achamos que esse projeto só pode ser realizado com a participação. Quando eu falei de ampliar a democracia, pega a própria Constituição atual, ela fala que tem mecanismos que são os referendos revogatórios e os plebiscitos. O Bolsonaro ataca as urnas eletrônicas. Fala, as urnas eletrônicas são ótimas, a tecnologia brasileira maravilhosa, 157 milhões de pessoas votam, 3 horas você tem o resultado. O grande problema, na nossa opinião, é por que elas são usadas só de 2 em 2 anos? Elas deviam ser usadas para tomar várias decisões. Ah, você quer acabar com o Congresso Nacional? Não. Quem quer acabar com o Congresso Nacional é o Bolsonaro. Agora, não é muito mais democrático, em vez de só 513 deputados decidir,
e alguns senadores e um bando de tecnocrata ligado aos bancos e às grandes empresas, por que não chama 157 milhões de pessoas para tomar a decisão sobre o teto de gasto? Porque eu tenho certeza, meu querido, se o teto de gasto for a votação, de acordo com as pesquisas que os bancos encomendam, que a maioria do povo é a favor da intervenção do Estado na economia. Isso é uma pesquisa da XP. Depois, se você quiser, te mando o link. Pesquisa da XP Investimento, um dos grandes bancos, conglomerado financeiro. Ela fez, está lá. A maioria do povo brasileiro é a favor da intervenção do Estado na economia. Uma política, inclusive, de esquerda, bem de esquerda. Sim. Então, nossa posição, fazer um referendo revogatório para ver se mantém o teto de gasto ou não. Nós temos certeza que ele vai ser revogado. Revogar a reforma trabalhista e da Previdência da mesma forma, sabe? E qual é o tipo de reforma que vai ser feita? Por exemplo, uma nova reforma trabalhista com direito, com redução da jornada de trabalho em vez de aumentar, sabe? Com licença até para a mulher que tiver problema no ciclo menstrual, na Espanha foi aprovado isso, ela tem direito a ficar em casa, a ser remunerada, sabe? Esse século XXI, ele tem que estar em conexão com a necessidade, as novas necessidades, ou as antigas, porque isso acontece desde que mulher é mulher, mas que nunca foram respeitadas, sabe? Então, nós estamos falando aqui de um projeto de país onde o nosso povo esteja no centro. Então, eu volto a dizer, esses que querem que o Brasil continue exportando do jeito que é, eles devem, inclusive, disputar a eleição da ONU, sabe? Porque aí eles vão cuidar a nível internacional dos países. Eu não estou na eleição da ONU, eu estou na eleição do Brasil. Então, aqui, nós temos que ter solução para os graves problemas históricos que o país tem. E eu tenho proposta para resolver. Inclusive, nós estamos fazendo uma campanha para a gente estar em todos os debates, porque eu quero ir lá falar essas coisas aqui que ninguém fala, sabe? E quero convocar todos e todas que estão nos assistindo também a conhecer mais as nossas propostas, que aqui também nós já passamos do tempo, então sigam a gente nas mídias sociais, né? Meu nome é Léo Péricles, né? O nome que eu uso aqui, né, na eleição, mas meu nome é Leonardo Péricles. Então segue a gente lá no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. TikTok, agora a gente está também, segue lá o nosso partido Unidade Popular, UP, em algumas mídias Unidade Popular pelo Socialismo. Segue a gente, que a gente pode continuar esse diálogo aqui. Queria agradecer mais uma vez você, Eudes, né? A TV aqui que nos recebe, né? Um espaço extremamente democrático aqui de diálogo. E estou à disposição para voltar. A gente escolhe um tema desse aí, segurança pública, educação, socialismo, e vamos debater aqui. Estou à disposição para a gente ficar. Já fica combinado. Pós-eleição aí. Isso, dia 22 ele volta para debater com os outros candidatos à presidência da República. E posteriormente a isso, com certeza vai voltar muitas vezes para a gente debater temas, alguns que nós convergimos, outros que nós divergimos. Eu, pessoalmente, muitas vezes, né, o próprio público pode convergir ou divergir das suas propostas, das suas ideias, mas é essa a graça, o charme e a importância da tal da democracia que a gente persegue diariamente. Eu, vendo aqui algumas posições que a gente debateu, eu vi que você está aberto também a ser convencido a algumas aqui, então a gente pode sem dúvida, ter muito mais convergência do que divergência. É muita burrice quem não tiver aberto a ser convencido de que ele pode melhorar, não tem a dúvida. Beleza. Léo, obrigado pela sua presença. Quero agradecer toda a equipe, né, a assessoria que acompanha o Léo, que foi muito gentil sempre. É muito difícil a agenda de um candidato à presidência da República, independente do partido ou da posição que ele está nas pesquisas. É sempre muito difícil que você consiga trazer, principalmente em loco, né, no estúdio. Tá? Então, eu quero agradecer o esforço, o empenho, o respeito e a gentileza que a equipe do Léo teve com a ConnectV. Muito obrigado, muito boa sorte nesse período eleitoral, muito boa sorte também no dia 22 aqui com a gente e que seja só o primeiro de muitos passos deste novo partido que chega aí no Brasil para dar a sua contribuição para a democracia. Muito obrigado. Beleza, tamo junto. Eu que agradeço. Um forte abraço a todos e todas. Muito obrigado. A vocês, nossos telespectadores e internautas de todas as plataformas, muito obrigado mais uma vez pela audiência, pelo respeito ao nosso trabalho. Continuem conectados com a ConnectV.